e as crianças já apresentaram uma peça aqui sobre a crucificação de Jesus, mas nós queremos entender mais um pouquinho a Páscoa, e eu quero compartilhar com os irmãos a Páscoa, porque o mundo aí fora prega outra coisa, e se nós não tomarmos cuidado, as nossas crianças crescem ouvindo o que o mundo fala, e depois fala que a Páscoa é um coelhinho e que bota ovo, e não é isso. Então o propósito dessa mensagem hoje é nós falarmos sobre a Páscoa, da onde surgiu a Páscoa, por que a Páscoa, e através disso eu quero que os irmãos abrem a vossa Bíblia no Evangelho de João, para nós começarmos, no capítulo 1, versículo 29. Capítulo 1, verso 29. No dia seguinte, João viu a Jesus. No dia seguinte, João viu a Jesus que vinha para ele e disse: Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Agora, meus amados irmãos, para nós entendermos, os irmãos podem sentar, pode ficar à vontade. Eu quero voltar 2000 anos antes de Cristo, para nós entendermos a primeira celebração da Páscoa e por que a Páscoa. Através disso, meus amados irmãos, eu quero dizer para a igreja e convidá-lo mais uma vez. Nós tivemos hoje nossa escola dominical e foi uma bênção. No domingo passado nós estávamos com bastante pessoas, e eu fiz uma pergunta e falei assim: quem dos irmãos querem comemorar a Páscoa em cada dos seus lares e não vem na escola dominical? Eu falei: levanta sua mão. Ninguém levantou a mão. Eu entendi que era para a escola dominical, mas hoje nós tivemos um número menor. Mas eu quero convidar vocês que no próximo domingo vai ter aqui a participação de um pastor lá da sede. Ele vai ministrar a escola dominical do domingo que vem. Então, meus irmãos, não nos deixe só, venha, vamos participar, tá? Porque essa igreja aqui, ela é bem vista por aí. Essa igreja aqui, quando as pessoas vêm aqui, eles querem ficarem aqui. Eu não estou elogiando, puxando brasa para o meu assado, não. Os irmãos entendem o que é isso, né? Então, essa igreja é bem vista. Eles se alegram quando estão aqui e eles querem estar aqui conosco. Então, não vamos fazer feio, desculpa a palavra, vamos estar aqui no domingo que vem para nós participar com ele aqui sobre a ministração da escola dominical. Amém? Amém, meus irmãos. Amém. Então, meus irmãos, eu quero voltar a 2000 anos atrás aqui, para nós caminharmos na palavra de Deus, para nós chegarmos na primeira celebração da Páscoa e daí chegarmos o que ela significa para nós. E voltando aqui 2000 anos atrás, nós vamos entrar aqui em Gênesis 12, onde Deus chama Abraão e faz umas promessas. Gênesis 12 diz assim: Ora, o Senhor disse a Abraão: sai-te da tua terra, da tua parentela e da casa de teu pai, para a terra que eu te mostrarei. E far-te-ei uma grande nação, e abençoar-te-ei, e engrandecerei o teu nome, e tu serás uma bênção, e abençoarei os que te abençoarem, e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem, e em ti serão benditas todas as famílias da terra. Essa promessa que aconteceu lá há quase 4000 anos para nós aqui, ela segue hoje essa promessa: benditas serão todas as famílias da terra, através da fé de Abraão, que Deus falou para ele: sai da tua terra, para uma terra que eu te mostrarei. Ele, sem hesitar, ele saiu,
caminhando para esta terra, sem saber onde era essa terra, mas ele confiando em Deus. Então ele teve essa caminhada aí. E nessa caminhada de Abraão até o Egito, eu quero comentar com os irmãos. Abraão, como vocês sabem, ele não tinha filho, mas Deus prometeu para ele que ele teria uma grande nação, que ele seria uma grande nação, e prometeu para ele que abençoaria os descendentes dele. Mas como abençoar sendo que eu não tenho filho? Mas o nosso Deus, ele é poderoso em te fazer uma promessa e cumprir. Ele te fez uma promessa, creia que ele vai cumprir. Esta é a promessa de Deus. E quando Abraão viu que ele não tinha filho, ele até pensou: mas como eu não tenho filho, como vou ter como vai ser essa promessa? Duvidando talvez do que Deus poderia fazer. Mas Deus proveu ali para Sara, que era estéril, a Isaac. De Isaac gerou Jacó e Esaú. E de Jacó nasceu 12 filhos. E os filhos de Jacó, que moravam na sua terra na época, por inveja de seu irmão José, venderam ele como escravo para o Egito. Venderam por quê? Porque José tinha revelação de Deus através de sonhos. O que seria o futuro? O que seria o futuro? Ele tinha essa revelação desses sonhos. Mas os seus irmãos ali ficavam bravos com ele, porque ele, como o caçulinho da casa, o pai dava atenção para ele. Então o que eles fizeram? Eles venderam José. Eles venderam José para os ismaelitas, que eram descendentes de Abraão. Os ismaelitas era filho de Agar, filha da escrava de Abraão. Mas eles compraram José e levaram para o Egito e venderam a Potifar. E José passou ali duras provas, acusações, prisões, mas Deus era com ele. Deus era com ele. E nesse intervalo de tempo, houve fome nas terras de Jacó, onde Jacó estava morando. E quando houve essa fome, Jacó ficou sabendo que no Egito tinha alimento, através daquele sonho que José teve das 7 vacas magras e as 7 vacas gordas, as 7 espigas mirradas e as 7 espigas grandes. Então José revelou esse sonho ao faraó, e Faraó colocou ele como governador. Então, como teve fome na casa de Jacó, ele mandou que os seus filhos fossem até o Egito para comprar alimento, para eles não morrerem de fome. Quando chegaram lá, José reconheceu os seus irmãos. José reconheceu seus irmãos e vendeu o alimento, mas ele propôs uma proposta, que era para trazer o irmão mais novo, porque ele, quando ele saiu da casa do seu pai, quando ele foi vendido, aí nasceu o mais novo, Benjamim. E quando eles ficaram apreensivos já com aquela história ali, que ele queria aquele irmão, porque eles já tinham vendido a José, mas eles não sabiam, José não tinha revelado para eles ainda que ele era José. E aí José propôs para eles trazer agora o seu irmão mais novo, senão ele não lhe venderia o alimento. E quando eles trouxeram o seu irmão mais novo, aí José se revelou para eles, dizendo que ele era o irmão deles, aquele que eles tinham vendido. E agora ele é governador. Agora ele fez prosperar o Egito, porque Deus era com ele. O Egito prosperou porque Deus era com José. Então, meus irmãos, ele fez saber Faraó da sua família, e Faraó mandou trazer a sua família.
para ficar no Egito, para livrá-lo da fome. Olha o trabalhar de Deus, desde a promessa de Abraão, para agora até na fome do Egito. E ele trouxe a sua família para o Egito. E no total das pessoas que chegaram até ali foram 70 almas. Os seus filhos, os filhos de Jacó, a esposa, os animais, tudo chegaram. Então chegaram 70 almas. Agora essas almas prosperaram no Egito. Prosperaram no Egito. E eu quero abrir aqui também em Gênesis 46. Gênesis 46, o bom pode postar. E partiu Israel com tudo quanto tinha, veio a Berseba e ofereceu sacrifícios a Deus. Pode prosseguir. E falou Deus a Israel em visões de noite, e disse: Jacó, Jacó. E ele disse: eis-me aqui. E disse: eu sou Deus do teu pai, não temas descer ao Egito, porque eu farei ali uma grande nação, e descerei contigo ao Egito, e certamente te farei tornar a subir, e José porá a sua mão sobre os teus olhos. Então levantou Jacó de Berseba e seus filhos de Israel, e os filhos de Israel, e levaram o seu pai a Jacó, e seus meninos e suas mulheres, nos carros que Faraó enviaram para o levar. Vamos seguir, tá. E tomaram o seu gado e seus bens que tinha adquirido na terra de Canaã, e vieram ao Egito, Jacó e toda a sua descendência. Aí chegaram até o Egito, Jacó e sua descendência. E ali, como Deus prometeu a Abraão, aquelas bênçãos seguiram aquele povo. E aquele povo prosperou no Egito. Cresceram muito. Foi numerosos os crescimentos deles ali. De vez que morreu o rei do Egito, Faraó, e subiu outro Faraó. Mas esse Faraó segundo não conhecia a família de José. José já era morto. Aí nós vamos ver agora aqui como o diabo entra na história, tentando matar aquele povo. E esse povo cresceu. E o Faraó pensou assim, falou: esse povo é muito numeroso, nós temos que tomar cuidado para que eles não venham a calhar uma guerra e eles se voltarem contra nós. Vamos agir sabiamente, vamos afligi-lo. E aonde começou a afligir aquele povo, onde começou a afligir os filhos de Israel. E quanto mais afligia aquele povo, mais aquele povo crescia, mais Deus abençoava a sua prole, e eles cresciam, de modo que eles começaram a afligir mais e mais, incansavelmente. Eles fazendo tijolo, construindo cidades, fazendo mantimento, afligindo aquele povo. De vez que esse povo começou a clamar a Deus, que não aguentava mais aquela situação, eles chegaram ao momento de rejeitar os seus filhos, ou seja, não querer gerar mais filhos, porque eles viam o sofrimento que tinha mais e mais sobre eles. É do modo que pensamos hoje. Muitas vezes não queremos gerar filho porque ficamos com medo do futuro, do que está por vir. Então aquele povo ali chegaram a esse momento de não querer gerar filhos, mas era numeroso o povo que estava ali. De sorte que Deus levanta Moisés, fala com Moisés através da sarça e diz: Moisés, Moisés. Moisés, ele estava apacentando o gado do seu sogro, e ele observou que uma sarça ardia e não consumia. Era comum no deserto pegar fogo em algo, porque é muito quente, então pegava fogo.
Então Moisés observou aquela sarça que ela não consumia. Aí Moisés prestou atenção, se virou para a sarça. Deus esperou ele prestar atenção e se virar para a sarça. Aí Deus falou com ele: Moisés, Moisés, não chega até aqui, porque aqui é terra santa. Agora Deus levanta Moisés como libertador daquele povo do Egito. E ele disse que o gemido daquele povo chegou até o céu, de modo que ele desceu para livrar aquele povo do Egito. Irmãos, quando nós estamos passando problemas, quando nós não temos mais saída, quando parece estar tudo fechado em nossa frente, nós clamamos a Deus e Ele responde, Ele desce, porque você chama a atenção de Deus, você chama a atenção de Deus e Ele vem te consolar, Ele vem te ajudar. E foi isso que aconteceu com aquele povo. Eles começaram a sofrer demais, porque o faraó estava com medo deles crescerem. Mas Faraó não quis libertar aquele povo. Moisés chegou a pedir para ele libertar aquele povo, para prestar um culto no deserto, mas Faraó não libertou. E é onde Deus começou a mandar para eles as pragas. Mandaram ali 9 pragas, e ele não quis liberar aquele povo para prestar um culto a Deus. E a Bíblia fala para nós que Deus fala com Moisés, fala: Moisés, reúne toda a congregação esta noite. E ele dá uma ordem: você vai e fala para o povo se reunirem e se prontificarem, e pega cada um de vocês um cordeiro ou um cabrito, sem mancha, sem mácula, e nesta noite vocês assam esse cordeiro e comem pão sem fermento, para que vocês possam se fortalecerem e vocês saírem, porque Deus vai mandar o anjo destruidor para matar os primogênitos do Egito. Moisés reuniu aquele povo e passou o que Deus tinha passado para ele, e todos obedeceram. Agora Deus diz uma ordem, dá uma ordem: vocês matam o cordeiro e peguem o sangue e colocam nos umbrais da porta. Isso aí vai ser a sua Páscoa. Os irmãos estão entendendo? Aonde eu quero chegar? Aonde a palavra de Deus quer falar sobre a Páscoa? Então esse povo agora, Deus ordena que eles comem aquele alimento com seus calçados nos pés, com a mochila nas costas, o cajado na mão, pronto para a partida. Porque aquela noite o anjo destruidor ia passar e ia matar os primogênitos dos egípcios. E no portal que Deus passasse e não visse o sangue, ele ia entrar e ia matar o primogênito. E todo o portal que ele visse o sangue, ele ia passar e não ia ferir. Não ia ferir. E ele disse: quando o destruidor passasse por aquela terra, ele passaria por cima daquelas casas que tivesse o sangue aspergido sobre elas. Daí vem o termo Páscoa dos hebreus, que significa pular além da marca, passar por cima ou poupar. Isso é a Páscoa. É o livramento de Deus para aquele povo sofrido, aleluia, que estava no Egito. Mas Deus, com suas mãos fortes,
tirou aquele povo. Deus ordenou o sinal do sangue, não porque ele não tivesse outra forma de distinguir os israelitas dos egípcios, mas porque queria ensinar o seu povo a importância da obediência e da redenção pelo sangue, preparado para o advento, o Cordeiro de Deus, que séculos mais tarde tiraria o pecado do mundo. Agora nós vamos para João capítulo 1 e o versículo 29. Agora nós vemos, amados irmãos, que aquele povo, quando Moisés caminhava com ele no deserto, aquele povo, ele disse que haveria um profeta como ele, mas aquele povo pediram um sinal, mas que quando? E um sinal para esse profeta. Aí Isaías vem com a profecia. O sinal é esse: eis que uma virgem dará à luz ao filho, aleluia, através do Espírito Santo, ela gerou um filho. Aí vem João Batista pregando o batismo do arrependimento, mas ele diz: aí vem um que está no meio de vós, que batizará com fogo. Eu não sou digno de desatar a sandália dos seus pés. Com 29 anos, Jesus começa o seu ministério, pregando o reino de Deus. Não pregava a lei, não pregava os costumes da lei, os rituais que eles traziam na Páscoa. Eles traziam aqueles rituais. Então Jesus agora vem pregando o reino de Deus. Mas ele mexeu na posição daqueles privilegiados, aquele povo que tinha na época os fariseus, os sacerdotes, que não queriam aceitá-lo, que ele era o Messias. Não prestaram atenção na profecia de Isaías: eis que uma virgem dará à luz ao filho. Este era o sinal para o povo, mas não prestaram atenção. Mas como Deus é misericordioso, ele quis salvar aquele povo. E agora Jesus vem pregando o Evangelho, pregando o reino de Deus, pregando o céu na terra, trazendo a cada um a liberdade, curando os enfermos, os coxos, aleijados. Mas Isaías tinha profetizado antes que ele ia tomar sobre ele todo as nossas dores, as nossas feridas, ele ia levar sobre si. Eles não aceitaram Jesus e levaram para a cruz, crucificaram Jesus. A Páscoa é Jesus Cristo. Para os israelitas, a Páscoa contém rico simbolismo profético a falar de Jesus. O Novo Testamento explicitamente que as festas judaicas são sombras das coisas futuras. A redenção pelo sangue de Jesus. A redenção pelo sangue de Jesus. Essa é a nossa Páscoa. O âmago do evento da Páscoa era a graça salvadora de Deus. Deus tirou os israelitas do Egito, não porque eles eram um povo merecedor, mas porque Ele os amou e porque Ele era fiel com seu conserto. Meu irmão, Deus te prometeu, Jesus te prometeu que você não sofreria se você aceitasse-o como Salvador, se você aceitar Ele como o Cordeiro Pascual. O que Ele sofreu na cruz foi por mim e foi por você. Eu quero dizer para você, você não tem culpa de nada. Por mais que nós sejamos pecadores, mas nós fomos lavados no sangue de Jesus, que pregou o nosso pecado na cruz do Calvário.
para hoje nós estarmos aqui glorificando o nome do Senhor Jesus. Essa é a nossa Páscoa. É isso que Deus prometeu para esse povo, para salvar este povo. O propósito do sangue aplicado às vergas das portas era salvar da morte o filho primogênito de cada família. Esse fato prenuncia o derramamento do sangue de Cristo da cruz, a fim de nos salvar da morte e da ira contra o pecado. Irmãos, Deus não aceita o pecado, mas nós temos a natureza caída de Adão e somos pecadores. Mas Ele providenciou esse sacrifício perfeito de Jesus para que nós fôssemos livres. E hoje cantamos aqui, glorificamos porque somos livres. Nós somos livres. Aleluia. Esta é a Páscoa. Aleluia. O Cordeiro Pascual era um sacrifício a servir de substituto do primogênito. Isto prenuncia a morte de Cristo em submissão à morte do crente. Ele morreu por mim, Ele morreu por você. Nós não merecíamos, assim como aquele povo, mas Deus não olhou aquele povo como pecado. Ele resgatou do Egito. Porém, aquele povo, quando entrou no deserto, eles saíram do Egito, mas o Egito não saiu de dentro deles. Esse povo, quando saiu peregrinar no deserto, Deus dava o alimento, Deus dava uma nuvem de sombra, Deus dava uma luz de noite, não deixava faltar água, mas aquele povo murmurava. A caminhada daquele povo da terra do Egito até Canaã seria de 40 dias. Demorou 40 anos por causa do pecado daquele povo. Só entrou na terra do Egito remanescente, aqueles pequeninos que saíram do Egito e aqueles que nasceram no caminho. Por causa da murmuração do povo, Deus destruiu todos eles no deserto, exceto Josué e Caleb. Irmãos, o diabo, ele quer que vê você cabisbaixo, murmurando, sem direção, sem perspectiva de vida, triste, envergonhado por certas situações. Isso é que ele quer ver em você. Ele quer ver em mim. Ele não quer ver eu aqui glorificando o nome do Senhor e falando que Jesus Cristo é o Salvador. Ele quer tirar isso de mim, quer tirar isso de você. Mas como você foi comprado, lavado pelo sangue de Jesus, agora você é livre. Ele não imputa a você esse pecado, porque você aceitou o sacrifício na cruz do Calvário. Você aceitou a Jesus como seu Salvador. Agora você está livre. Você é livre, porque Jesus Cristo ressuscitou, e Ele é vivo, e Ele está aqui para te libertar, para tirar você da escuridão, para te dar um horizonte novo. E Ele ainda quer te levar para o céu. Aleluias, aleluias. Este é o propósito de Deus na nossa vida. Este é o propósito de Deus desde a queda de Adão. Quando Adão caiu, Deus falou assim: do ventre da mulher vai nascer um que vai pisar na cabeça da serpente. Desde então Satanás não teve mais, não vou falar paz, que ele não tem paz. Ele não ficou mais tranquilo. Ele ficou preocupado. Todo que se levantava, agora ele tentava matar. Tentou matar Moisés, tentou matar Jesus, levou ele na cruz do Calvário, pregou na cruz. Mas quando ele pensou que ele estava morto, ao terceiro dia, como foi falado pelas crianças, ele ressuscitou. Aleluias, aleluias. Isso é a nossa Páscoa. Não é um coelhinho, não é um símbolo de um coelho, é um cordeiro, o símbolo da Páscoa. Mas o diabo vem tentando trabalhar na mente das pessoas
e falando que é um coelhinho, para as pessoas ficarem envolvidas e não saber da história, porque quando esse povo saiu do Egito, Deus determinou para eles aquela festa da Páscoa, e que era para eles passar de geração para geração. Então isso aí, meus amados irmãos, é o nosso cuidado que temos que ter com as nossas crianças, ensiná-lo eles desde pequenos, de 0 ano até 6 anos é que a criança vai aprender o seu caráter, é que você vai montar o caráter do seu filho, de 0 ano a 6 anos. Passando de 6 anos, você já vai colocar ele numa escola, aí já vem o mundo aplicando tudo na mente dessa criança. Então Deus já falou para aquele povo: faça isso como costume perpétuo, para sempre, desde o Velho Testamento até o Novo Testamento. Nós temos que pregar que a Páscoa é Jesus Cristo, que a Páscoa foi o livramento daquele povo no deserto, e que o sacrifício vicário na cruz do Calvário é que pode salvar a tua alma da perdição, é que pode salvar a minha alma da perdição. Então não é um coelhinho que morreu na cruz, como as crianças cantam, não é o que o mundo prega, essa aqui é a verdade. Nós temos que ler mais um pouquinho, aprender mais um pouquinho da palavra de Deus, para que possamos passar para os nossos filhos, para as crianças, as professoras, passar para os seus alunos, os professores passar para os seus alunos, porque vai ter momentos que você vai ser confrontado, mas você tem a firmeza da palavra, e você vence, você derrota Satanás. Aleluias, aleluias. Eu vi uma enquete, as pessoas perguntando: você já ouviu falar de Jesus? Ah, nunca ouvi. Você já ouviu Jesus? Ah, nunca vi. Nunca fui numa igreja, nunca. Muitas vezes essa pessoa já foi, ele conhece, ele já ouviu falar, mas ele tem vergonha da cruz. Ele tem vergonha da cruz. E quando ele é confrontado, ele foge. Aleluias. Aí cantamos hoje aqui o quarto estrofe do hino 291. Eu aqui com Jesus, a vergonha da cruz, quero sempre levar e sofrer. Cristo veio me buscar, e com ele no lar uma parte da glória de Deus. Aleluias. Se eu amo a mensagem da cruz, oh aleluia, é morrer, eu a vou proclamar, levar eu também minha cruz, é louvado seja o nome do Senhor Jesus. Aleluia. Meus irmãos, eu quero fazer um convite a você que ouviu esta palavra e que isso chegou ao seu coração e ele balançou no seu coração. Você acreditar no sacrifício de Cristo na cruz do Calvário e entregar a sua vida para Ele, porque Ele tem coisas boas para você. Ele tem coisas boas para você viver essa vida maravilhosamente. Ele tem vida abundante. Ele oferece para você vida abundante. Ele quer te livrar deste mundo de pecado. Está tão próximo a vinda de Jesus e muitos estão descuidados. Estão vendo todos os acontecimentos
mas estão descuidados. Em nome de Jesus Cristo, Filho de Deus, esse Jesus que morreu na cruz do Calvário, por você. Se você ouviu essa mensagem, ela foi ao seu encontro, e você quer entregar a sua vida a Jesus Cristo, fazer parte desse rebanho que vai morar no céu, agora é hora oportuna. Agora é o momento que você pode aceitar Ele como seu Salvador. Se você está passando algum problema na sua vida sentimental, na sua vida secular, mas você crê que Jesus Cristo, através do sacrifício da cruz do Calvário, Ele te dá a liberdade, Ele te dá novo conhecimento, venha para cá, vamos fazer uma oração. Aleluias, louvado seja o teu nome.